Olá, estudante. Tudo bem com você? Eu estou tranquilo. Vou seguindo aqui a quarentena e vamos para mais um episódio da saga das frações. Hoje nós vamos trabalhar multiplicação de frações. Bem, esse também é um quesito que muitos estudantes ficam com dúvida. Professor, eu não sei aquela história quando multiplica em cruzado. Hoje nós vamos aqui resolver esse seu problema de uma vez por todas. Bem, o que significa multiplicar uma fração, gente? Eu quero encontrar uma fração que seja resultado da soma, né, parcial ou daquelas frações repetidas. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho, por exemplo, uma fração aqui multiplicado por um número natural, eu tenho 3 quartos vezes, por exemplo, 6, tá? Significa falar o quê? Que eu estou repetindo a fração 3 quartos 6 vezes. É o mesmo princípio que nós utilizamos lá nos números naturais, para poder realizar a multiplicação, né, dos números. Lembra muito aquela parte da tabuada. Mas aqui nós temos um algoritmo mais fácil, né, para você não ter que ficar fazendo todas essas repetições do 3 quartos 6 vezes e depois somar. Então, na realidade, você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai completar. Aqui coloco por 1, denominador igual a 1. Por que denominador igual a 1? O 1, gente, nós já sabemos, é o divisor universal, então não altera nada. 6 dividido por 1 é o próprio 6. Então eu fiz aqui um procedimento de cálculo, né, que não alterou o resultado. E agora sim, realizado, né, as frações estão compostas, né, com todos os seus elementos, numerador e denominadores, basta fazer o seguinte. Para multiplicar frações, tá? Se eu tivesse como essa inicialmente, que era por um número apenas, completo com o denominador igual a 1 e realizo a multiplicação diretamente. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. É muito fácil isso, né? Então vamos lá. 3 vezes 6, aqui vai dar igual a quanto, galera? Dá igual a 18. E 4 vezes 1 dá 4. Repare bem, um detalhe importantíssimo que eu sempre recomendo para os meus estudantes: simplificar sempre a fração, se for possível. Antes de quê, pessoal? Antes de iniciarmos aqui com o quê? Com o nosso resultado. Então, quando você vai fazer uma multiplicação de fração, se for possível, realize ali, tá? O que? A sua simplificação. Aqui você vai poder chegar no resultado mais simplificado e não vai ocorrer às vezes de você ter aquela dificuldade: professor, meu resultado não apareceu lá na prova, ou na minha prova, no meu trabalho de escola que você esteja fazendo, que seja, né, na sua pesquisa. Então, antes, eu vou ensinar para vocês dois processos que nós temos de simplificação. O primeiro, quando você chega no final, você pode dividir, né, o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, como os dois são pares, eu vou dividir por 2. Professor, mas sempre vai ser assim? Calma, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vai analisar, por isso você estudou os critérios de divisibilidade. Se o número for par, começa lá com o número 2. Agora, se não for par e for, por exemplo, 15, eu posso utilizar o 3 e o 5, né? Porque são divisores lá do número 15. Nesse caso aqui, o número 2 me cabe bem. Então aqui eu vou colocar 18 dividido por 2 dá 9. 4 dividido por 2 dá o próprio 2. Repare bem que agora eu tenho uma fração que não tem mais possibilidade de fazer a simplificação, né? Essa simplificação porque eu tenho um número par e tenho um 9, né? Onde eu tenho ali como os divisores 1, 3 e o próprio 9, né? E o 2, como sendo um número primo, só tem dois divisores, o 1 e o 2. Então aqui não tem mais como realizar a nossa simplificação. Logo chegamos na fração que irredutível, tá? Essa aqui seria a fração. Professor, mas existe uma outra técnica também, que eu já fiquei sabendo por aí antes de chegar ali, de fazer essa forma. E agiliza muito mais. Como? Vamos pegar aqui, ó, 3 quartos
vezes 6 sobre 1. Tá? Você vai olhar agora para os números na diagonal. Como assim? Você vai olhar aqui, ó. Olha aqui e olha aqui, ó. Na aula de proporção, vou falar isso aqui para vocês, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você vai entender isso aqui bem, né? Mas aqui já vou começar. Se eu tiver aqui nas diagonais números que consiga simplificar ao mesmo tempo, eu já posso utilizar isso. Obviamente, com o I1 e o 3 eu não tenho, porque o 1 já é o divisor universal, tá? Não vai fazer sentido simplificar, né, o 3 aqui, porque não cabe, né, o 1 como sendo divisor universal, ele não tem mais nenhum número que eu consiga simplificar por próprio 1. Agora aqui, gente, eu já posso realizar uma simplificação. Reparem que os dois números são pares, e por serem pares, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo maior número possível aqui entre os dois. Então eu vou poder colocar por 2. Então eu vou simplificar aqui por cima por 2 e vou simplificar aqui também por 2. Então aqui vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá igual a 2. Deixa marcado aí e nós vamos compor uma nova fração, uma nova multiplicação. Então essa fração que era 3 quartos, agora vai passar a ser 3 meios. Vezes essa que era 6 inteiros, né, sobre 1, então vai passar a ser quanto? 3 sobre 1. Então aqui nós já temos agora a multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador, vai ser igual a 3 sobre 2. Perdão, 9 sobre 2. Repare que é o quê? O mesmo resultado que nós tínhamos encontrado. Então fica a dica, se você puder simplificar, beleza. Professor, e aqui, o que eu vou fazer nessa mesma história? Analisa primeiro, veja se nas diagonais tem como simplificar? 3 e 4 não tem. 2 e 5, então basta fazer a multiplicação. Numerador, numerador e denominador, denominador. 2 vezes 4 dá quanto, galera? Dá 8. 3 vezes 5 dá igual a 15. Então aqui nós chegamos no nosso resultado, tá? E aí podemos parar por aqui. Tem como simplificar? Esse número aqui, quais são os divisores? 1, 2, 4 e 8. Aqui o 15, 1, 3 e 5. Então não tem divisor comum, não tem como simplificar. Vamos agora para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui eu tenho 5 sextos, 4 quintos. Repare bem, eu agora vou conseguir, pessoal, nós vamos conseguir agora fazer simplificações nas duas diagonais. Então olha aqui, ó. Vou dividir aqui e vou dividir aqui também. Percebam, tem um número que eu consigo dividir por 5 ao mesmo tempo? Tem. Posso dividir pelo próprio 5. Vai tornar isso menor. Então, eu dividi pelo próprio 5. O resultado vai ser igual a 1. Ótimo. Qual é o maior número que eu consigo dividir os dois números aqui ao mesmo tempo? Olha, 2. Né? Porque 3 não dá. Porque 3 dá aqui, mas não dá aqui. Então, eu vou dividir aqui por 2. Vai dar o número 2. E vou dividir aqui também por 2, que vai dar o número 3. Logo, a nossa nova fração, né, vai ser o quê? Que nós vamos chamar depois de frações equivalentes, vocês vão entender isso. Vai ficar 1 sobre 3 vezes 2, que é esse 2 aqui, sobre 1. Bem, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 2 terços. Beleza, galera? Fica aí mais uma dica do Digão. Se você gostou da nossa aula, tá? Curte ali o nosso like. E se gostou mais ainda, ali assine o nosso canal, tá bom? Para você receber todas as aulas que eu for postando, né? Lembre-se, sempre dia de quarta-feira é o dia de nossa postagem. Um abraço, galera. Até a nossa próxima aula.